Muito bem, pessoal, está no ar ao vivo 7 horas da manhã, horário de Brasília, o Desperta SL, tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo no nosso estúdio hoje, maravilhoso. Sextou, né? Sextou, 24 de novembro, como eu acabei de falar, o ano tá acabando, né, Pedro Falcão? Tá acabando o ano, né? Já, o ano tá sextando, na verdade, né? Muito bem-vindas, muito bem-vindos a todos que estão chegando por aí. Este programa, claro, está ao vivo em todas as redes sociais, as mais relevantes, né? Principalmente concentramos os nossos esforços lá no YouTube, então se você puder chegar no YouTube, assine o nosso canal, deixa o like neste vídeo já, clica no sininho para ser avisado ou avisada quando estivermos online e principalmente o que eu peço todas as manhãs aqui, quem puder, por gentileza, compartilhe este programa com as pessoas que você ama e também com o seu tio bolsominion, por que não? Você pode irritá-lo? Você pode irritar no bolsominion? Irrite o bolsominion com o ICL, né? Seria fundamental para a pessoa tentar despertar, como é o nome deste programa, né? Muito bom dia também a quem nos acompanha na Rádio Brasil Atual. Na Rádio Heliópolis, estamos com uma rádio nova agora na nossa rede, né? Sensacional, só cresce, o Desperta só cresce. Então olha só, a gente está ao vivo em todas as redes sociais. Todas as manhãs aqui colocamos 13, 14, 15, 16 mil pessoas no ao vivo nas redes sociais ao mesmo tempo, né? Então, quando termina o programa, claro que tem muito mais gente que assiste a este programa. E também estamos ao vivo agora, então, atenção. Se você mora na Bahia, TV Quirimurê, sinal aberto, televisão, sinal aberto, Salvador e Grande Salvador. São Paulo, televisão, sinal aberto, TVT, tá bom? São Paulo e Grande São Paulo. E rádios, duas rádios agora fazem parte da grande rede Desperta. A Rádio Brasil Atual, que já é a nossa parceira, mais antiga aqui, né? Então, bom dia para todo mundo que nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. E agora, muito bom dia para o pessoal da Rádio Heliópolis. Bom dia, Heliópolis. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Me sinto muito honrado em fazer com que este programa, com que a minha voz chegue pelas ondas da Rádio Heliópolis, tá bom, gente? Muito obrigado. Quem quiser acompanhar e participar desse programa também, dá um alô pra gente lá no chat. Hoje eu tô no estúdio, fica um pouco mais difícil de ler os comentários de vocês aqui. A gente vai pensar num jeito, né, Pedrinho, no ano que vem de dar um jeito nisso, né? De repente a gente colocar um monitor aqui, ó, que aí eu posso ficar vendo os comentários da galera, pra ler uns comentáriozinhos, pode ser legal, né? Um olho na matéria e um olho na... Um olho peixe e outro no gato, né? Um olho na matéria. Até de repente, poderia ler as matérias lá. Será que não ficaria legal colocar as matérias ali na parede, assim, ó? Ao invés de eu ficar lendo assim, temos que estudar. A gente vai fazer um estudo, tá? Mas eu acho que é bacana a gente colocar os comentários em algum lugar que eu possa acompanhar, porque muitas pessoas gostam, né? Quando eu tô em viagem, eu consigo ler os comentários e sempre temos gente de vários e vários lugares do mundo acompanhando este programa, né? Gente do Canadá, gente da Bélgica, gente no Japão, na Austrália, no México, na Argentina. Ixi, o pessoal vai que vai, porque este programa agora já é um programa da família brasileira, né, o Pedro Falcão? Uma das principais audiências do horário do YouTube no Brasil, se não a principal nesse horário, né? A gente fica ali, ó, pau a pau com a galera, com o galerão aí, hein? Né? Um galerão que tem milhões, que investe milhões, né? CNN Brasil, Jovem Pan, não sei o quê. Nesse horário a gente tá ali, ó. Aqui, ó, né? Eu e o Pedrinho Falcão aqui trancado no estúdio, né? A CNN lá bombando e a gente aqui... Bombando mais ainda. Bombando mais ainda. Mais ainda. Ai, ai. Muito bem, galera. Vamos lá, então? Então, simbora. Vamos lá para a Folha de São Paulo de hoje. Sindicatos aprovam nova greve no metrô e na CPTM na próxima terça-feira. Atenção quem mora em São Paulo aí. Prenúncio de caos, né? Sindicatos dos servidores de órgãos geridos pelo governo Tarcísio de Freitas aprovaram uma greve unificada para a próxima terça-feira. A paralisação deve contar com trabalhadores do metrô, da CPTM, da Sabesp, professores da rede pública e também servidores da Fundação Casa. A paralisação não afeta as linhas privatizadas do metrô, 4 amarela e 5 lilás, e de trens metropolitanos, 8 diamante, tá escrito aqui, né? E 9 esmeralda. Não tem jeito, cara, eu sempre pego essas coisas. Lembrando que na última greve do metrô, o diamante ali, ó, Pedro Falcão, ali, ó, diamante. Lembrando que da última vez, tá bom, né? Privatizada, diamante, né? Lembrando que da outra vez que teve greve no metrô em São Paulo, o metrô voltou no dia seguinte e as linhas privatizadas deram problema e ficaram paradas, né? Então, não é que não vai dar problema na linha privatizada, é só que não vai ter greve, né? A gente não sabe o que vai acontecer.
No último dia 13 de outubro, funcionários do metrô, CPTM e Sabesp fizeram greve contra os planos de privatização de Tarcísio. A greve durou 24 horas e foi classificada pelo governo como ilegal. A justiça tinha determinado que 80% do efetivo trabalhasse com 100% durante os horários de pico. Se o trabalhador tem direito à greve, eu acho muito curioso isso. Eu acho muito curioso. Eu entendo que há categorias fundamentais que não podem fazer greve. Entendo, perfeitamente. Perfeitamente. Por exemplo, se você é policial, você não pode fazer greve. Só que há um motivo para policial não poder fazer greve. Por quê? Por que policial não pode fazer greve? Para além dos motivos óbvios. Porque o policial ele está municiado com um revólver na cinta, que é nosso, da sociedade civil. A gente permite que ele use aquela arma temporariamente enquanto ele ocupa o posto de policial. Então, um monte de policiais fazendo greve não é greve, é motim, né? Um grupo armado fazendo greve não é greve, é motim. Agora, o cara que trabalha no metrô não pode fazer greve. Sabe por que não pode fazer greve? Na prática, o trabalhador do metrô não tem direito à greve. Porque se nos horários normais 80% dos funcionários têm que trabalhar e nos horários de pico 100% tem que trabalhar, não tem greve. Né? Só pode fazer greve 20% das pessoas nos horários que não são horário de pico. Eu acho muito curioso isso. Em vários outros lugares do mundo, eu morei na Itália, por exemplo, já falei 1000 vezes aqui, né? Mas, por exemplo, ônibus e metrô em Roma. Tem greve toda semana. Toda semana. Você tem que sair no dia, é igual previsão do tempo. Você vai lá, procura para saber se tem greve. Eu tô falando sério mesmo. Ônibus, então, nem se fala, né? Toda hora tem greve. Os caras nunca resolvem o negócio lá, né? É uma zona, de fato. O sistema de ônibus em Roma é uma zona muito pior do que de várias cidades do Brasil. A gente tende a glamorizar tudo da Europa, né? Tem um monte de coisa que é muito pior lá do que aqui, né? Agora os caras fazem greve. Fazem greve como? Fica 50% do busão rodando. Agora aqui no Brasil o cara não pode fazer, porque na prática, se 80% da galera tem que trabalhar no horário normal e 100% nos horários de pico, não tem greve, né? Isso aqui é legal, será? Não sei se isso aqui é legal. Mas quem vai fazer greve não vai ficar, se é permitido ou não, vai fazer a greve. Mas aí os caras são multados, entendeu? Aí o trabalhador tem o salário descontado e o sindicato é multado. É pressão, cara. A justiça vai lá em cima e fala, não, o sindicato aqui não pode fazer greve. Multa, quanto? 500 pau por dia. Tem que voltar. Trabalhador, salário descontado. Quem é que é o cara que trabalha no metrô que pode ter... Provavelmente ele não vai conseguir o que ele está tentando reivindicar. Não vai conseguir fazer pressão. Qual que é a única pressão que o cara que trabalha no busão tem, cara? Parar o busão. Tem alguma outra pressão que os caras podem fazer? Hoje, gente, o sistema todo, ele está cooptado pelo poder privado todo. A Câmara, o Senado, as câmaras municipais, as secretarias, o não sei o quê. É o poder privado que faz pressão ali. Vocês não veem isso. Vocês acham que... Você já imaginou uma greve de CEO? Já imaginou? Vocês já pensaram por que CEO não faz greve? Já pensaram? Já pensou, Pedro Falcão, por que CEO não faz greve? Porque CEO não precisa fazer greve. Por que presidente de empresa não faz greve? Mas eles já ganham muito bem, então eles já estão satisfeitos com o salário. Ninguém nunca está satisfeito com o próprio salário. Isso é mito, tá bom? Você pode ganhar R$1.000, você vai estar insatisfeito. Você pode ganhar R$1 milhão por mês, você vai estar insatisfeito. Porque o cara que ganha R$1 milhão por mês lá, que ele é o presidente da Fiat do Brasil, sei lá quanto é que ganha o presidente da Fiat do Brasil, do Bradesco, tá bom? Ele vai olhar para o lucro do Bradesco e vai falar, peraí, tudo bem, eu ganho R$1 milhão por mês, mas o Bradesco lucrou 10 bilhões, então estou ganhando mal. A medida do nosso salário, ela é sempre comparada com o lugar onde a gente está, óbvio. Ninguém nunca está contente com o salário, gente, isso é um mito, isso não existe. Por que CEO não faz greve? Por quê? Porque não precisa. Porque a maneira como um presidente de multinacional, por exemplo, encontra para aumentar o próprio salário é organizando grupos de lobby e pressão dentro da política. E isso a gente não enxerga. A gente nunca vai ter uma passeata de dizer... Por que executivos de médio escalão, por exemplo, da Faria Lima não fazem greve? Poderiam fazer greve. O cara que é um executivo de médio escalão da Faria Lima, ele poderia olhar para cima e falar, peraí, o gestor do fundo aqui, o presidente da multinacional, o cara não sei o quê, os caras ganham 40 vezes mais do que eu. Mas você ganha 90 mil por mês. Bom, tudo bem, mas eu gerencio aqui 500 milhões de reais por mês. E como é que eu estou ganhando 90 mil? Não faz sentido. Ninguém nunca está satisfeito com o próprio salário. Por que nunca vai ter greve desses middlemen assim, da Faria Lima? Porque ali o esquema é outro.
Agora, o que que faz o motora do busão? Gente, nem o governo está recebendo o sindicato, tá bom? Nem o governo Lula está falando com essa gente. Recebe aqui, ali, um secretarinho, um coisa, não sei o quê, papapá. Vai ver lá no Ministério da Tebet, pegar a agenda, para ver quantas vezes ela recebeu lá o cara do aplicativo de gestão financeira da Faria Lima e quantas vezes recebeu o sindicato do busão de São Paulo, para ver. Nem o governo de esquerda progressista está falando com essa galera. O que que o cara vai fazer? Vai parar o busão. Aí se para o busão, o que que a justiça fala? Não pode, tem que trabalhar 80% ou 100%. Ah, e se não voltar? Tem salário descontado e multa para o sindicato. Acabou. Sério, o trabalhador fica emparedado nessa parada. Não é mole não, né, Pedrinho? Agrotóxico banido na União Europeia dizima milhões de abelhas no Brasil. Não importa a região, os recentes surtos que vitimaram abelhas de diferentes postos do Brasil têm em comum, além da mortandade em massa, o mesmo produto, chamado fipronil. Sintetizado nos anos 80, a sua patente já expirou e pode ser produzido por qualquer empresa. O uso se tornou indiscriminado, relatam acadêmicos e técnicos agrícolas. Os agrônomos contam que outros agrotóxicos, como inseticidas à base de nicotina, herbicidas e fungicidas, minam o organismo das abelhas de forma lenta, debilitando as funções físicas até a morte, o que reduz as colmeias ao longo do tempo. O fipronil é diferente. A substância atua no sistema nervoso central dos insetos, provocando uma superexcitação nos músculos e nervos. É implacável como agente de morte aguda, afirma Ricardo Orsi, professor de veterinária da Universidade Estadual Paulista. Inseticida sistêmico de ação prolongada e agressiva. Hoje ele é usado em diferentes culturas, o que explica a ocorrência de contaminações de abelhas em vários pontos do Brasil, explica ele. Formigas e cupins também são os principais alvos. Segundo o levantamento da Folha, os exames mostram que foi o fipronil que vitimou 100 milhões de abelhas em Mato Grosso em junho e 80 milhões de abelhas na Bahia em julho. E também provocou em janeiro perdas de abelhas em Minas Gerais. Estudos contínuos em Mato Grosso do Sul identificaram associação crescente entre mortes em massa e a substância. Em 2017, o fipronil estava presente em 30% da amostra de abelhas coletadas mortas, 30%. Em 2021, em 66%, gente. É escandaloso, né, cara? Escandaloso. No ano passado, foi detectado em 85% das amostras. Ou seja, é um negócio que está aniquilando as abelhas. Real. Né? Por que isso aqui é usado no Brasil? Tá lá no começo da matéria, porque não tem mais patente, é barato produzir. Você tem uma indústriazinha química no fundo de quintal da sua casa, você pode produzir esse negócio e colocar no mercado, né? Claro, aprovado lá pelo órgão regulador, biriri, barota, tudo bem, mas não tem mais patente, é de graça. A fórmula, ela é pública e gratuita. Então você vai lá, produz e vende. Na Europa não se usa mais. Então eu vou falar o que eu sempre falo no programa aqui. Ou a gente é um bando de otário, ou os europeus são um bando de otário. As duas coisas junto não dá, né? Em muitos momentos nós somos um bando de otário mesmo, e os europeus também são um bando de otário, claro. Mas nesse caso aqui, né, onde a gente segue usando essa e outras substâncias que a União Europeia não permite mais, por que os caras não permitem mais e a gente permite aqui? Ou eles são um bando de otário, que não estão usando um químico super eficiente para a agricultura deles, ou somos nós. Né? A resposta é meio óbvia, né? Eu só queria dizer que a abelha é tipo assim, o bicho mais importante para o ser humano no mundo, pô. Total. Tipo, tem planta que elas dependem exclusivamente de polinização das abelhas. De abelha, exato. E elas fazem parte de 35% da produção agrícola global. Então, na verdade, os caras que estão usando isso aqui na agricultura vão se prejudicar também economicamente, né? O que, por um lado, eu acho até bom, tá? Acho até bom que tem que se ferrar mesmo, né? Tem que se ferrar mesmo. O problema é que todo mundo se ferra junto, né? Olha, o Jamil Chad, meu camarada, colega, amigo, fez uma entrevista lá com o Hassan Rabi, né? Hassan Rabi foi o palestino, nascido em Gaza, morava no Brasil até 2014, estava em Gaza para o casamento da irmã, um pouco antes dos bombardeios, chegaram ali uma semana antes.
os bombardeios começaram a acontecer, o casamento da irmã foi cancelado, não teve casamento nenhum, né? Pessoas que participariam do casamento, inclusive, foram assassinadas pelo exército israelense, né? Inclusive um primo do Hassan, pessoas do cerimonial, convidados, né? Acabou o casamento, não houve casamento. O Hassan conseguiu voltar para o Brasil com a família, a esposa dele é brasileira, o Hassan mora no Brasil desde 2014, e as duas filhas brasileiras também conseguiram voltar para o Brasil. Chegando no Brasil, a imprensa brasileira fez um grande serviço para o Hassan, né? Um grande serviço para o Hassan. Começou basicamente a chamar o Hassan de terrorista. Basicamente isso, né? Resumindo. Por quê? Foram lá, resgataram 3 posts do Hassan de 2015, sei lá de quando que eram os posts, né? Dizendo que estava com vontade de se vingar de Israel, de fazer isso, de fazer aquilo, post de Facebook. Post que tinha, gente, sei lá, 3 likes, tá? 3 likes, tá bom? Aí foram lá, eu sou capaz de apostar, até eu gostaria de saber disso, né? Lá vai o Leandro falar da imprensa, né? Os colegas jornalistas, eles assim, me amam, né? Me amam, tá bom? Mas não estamos aqui para fazer amigo também, né? Que aliás nunca precisei, tá bom? Desse tipo de, né? A broderagem ali, né? No jornalismo, aqui, tem jornalista que parece médico cloroquiner no meio da pandemia, né? Assim, ó, é super crítico, mas quando criticou jornalista, parece médico cloroquiner. Aí não pode falar, meu Deus, cadê a liberdade médica, né? Tá igual. Aí os caras, eu sou capaz de apostar até, que não foi jornalista que foi descobrir post do Hassan, não, tá? Eu tenho, assim, um sexto sentido que tem alguém aí que fizeram um dossiezinho do Hassan e passaram para a imprensa. E a imprensa foi lá e começou a bater bumbo em cima desse negócio, né? Gente, é mole para mim. Deixa eu desligar esse vídeo aqui, né? Eu sou um pacifista, claro. Mas é fácil para mim ser pacifista. Estou sentado aqui, né, num banquinho acolchoado, bem gostoso, né? No ar-condicionado, né? Para mim é mole ser pacifista. Não tem nada acontecendo em volta aqui. Nada. O Hassan Rabi, ele nasceu em Gaza. Nasceu em Gaza. Então o cara já nasceu numa condição de privação de liberdade. Gaza você não pode entrar e sair a hora que quiser, tem os checkpoints, é um local murado, né? Você não é livre em Gaza. Não é livre. Quando você acessa os territórios, entre aspas, israelenses, porque muita coisa ali foi roubada, ocupada, né? Então, israelenses, entre aspas, você tem uma série de procedimentos que tem que seguir, então você não é um cidadão nos seus plenos direitos. A quantidade de comida que entra em Gaza é racionada, conforme o quilo de comida para a quantidade de pessoas. É assim que funciona, gente, tá? A água, eletricidade, é tudo controlado. Tudo controlado. Então o Hassan é um cara que nasceu nesse contexto, tá? Tomou bomba na cabeça a vida inteira. Veio pro Brasil em 2014, inclusive ele me falou isso, fiz uma entrevista com ele também, né? Porque não tinha mais o que fazer em Gaza, não tinha mais emprego, não tinha mais perspectiva de nada, né? Veio para o Brasil. Esse cara não tem o direito de ter raiva, não, hein? Não tem? Quer dizer, você está assistindo aqui, você é um pacifista. Você, de repente, olharia os posts do Hassan lá e falaria, não, eu jamais publicaria isso. Claro, eu também não. Eu também jamais publicaria isso. Eu sou um pacifista. Agora, o cara não tem o direito de sentir raiva das pessoas que estão ali desde o dia que ele nasceu oprimindo ele? Aí não vai lá a imprensa, claro, né? Tava rolando boato em Brasília, até no dia que eu fui entrevistar o Hassan lá na base aérea, de que o Hassan era porta-voz do Hamas. Mentira. Os colegas jornalistas lá, não, esse cara parece que é porta-voz do Hamas. Eu falei assim, porta-voz do Hamas como? O cara tá no Brasil desde 2014, o cara é porta-voz do Hamas remoto? É teletrabalho? Eu nunca tinha visto porta-voz que faz teletrabalho. Vocês já viram o porta-voz que faz teletrabalho? O cara é porta-voz como freela? Ele é o porta-voz PJ? Porta-voz do Hamas tá lá em Gaza, né? Porta-voz do Hamas. Um jornalista, eu vou te falar, viu, Pedro Falcão? É uma racinha, velho, assim, eu amo o que eu faço, né? Tenho muitos amigos jornalistas, mais do que eu gostaria, inclusive, né? Mas, assim, pessoalzinho, cara, assim, você riscou o fósforozinho da fofoca, bicho. A fofoca, ela ganha um tamanho desse, assim, ó. Desse, né? É inacreditável. Agora, o Jamil Chad fez uma entrevista com ele, mostrando que o cara saiu
de ficar trancado em Gaza para ficar trancado no Brasil. Por quê? Porque graças ao jornalismo inconsequente dos colegas que ficaram um dia inteiro martelando os posts do Hassan na televisão, principalmente, o cara recebeu mais de 200 ameaças de morte. 200. Como que um cara desse vai botar a cara para fora de casa? Com 2 filhas pequenas. O cara precisa trabalhar. Pediu proteção da polícia. Né? Então, ó, parabéns, viu? Parabéns. Eu sempre falo, jornalista que não se preocupa com a consequência do próprio trabalho é um jornalista inconsequente. Ponto final. Tá? Você pode defender a sua inconsequência, não tem problema nenhum. Ah, eu orgulhosamente sou inconsequente. Eu me chamo de militante, né? Achando que estão me xingando, né? Eu acho ótimo, acho um elogio. Eu sou militante. Eu sou um jornalista militante. Né? Pode mandar, não tem problema nenhum. Então, assim, tem muito jornalista aí que é jornalista inconsequente. Tem que assumir o rótulo. Não, eu não me preocupo, eu sou um jornalista isento. Eu publico as matérias e aí a consequência disso é com a sociedade. Não, o nome disso é cinismo, tá bom, gente? Tá bom? Tem gente que tá precisando de dicionário, né? Inconsequência, cinismo, irresponsabilidade, tudo isso, né? Tudo que você faz tem uma consequência. Notícia não é um acontecimento natural. Acontecimento natural é choveu, fez sol, caiu um raio, caiu uma árvore, pegou fogo no mato, isso é acontecimento natural, né? Subiu a maré, baixou a maré, né? Fogo no mato? Fogo no mato não, mas digo assim, se pegou fogo no mato por causa de um raio, acontecimento natural, né? Tem os acontecimentos que são causados pelo ser humano, sei lá, um acidente de carro, né? A pessoa teve uma perseguição policial, né? Então assim, se acontecer um acidente de carro na esquina da sua casa, aquilo ali não é uma notícia, sabiam? Se chover, não é notícia. Se der uma inundação na sua cidade, não é notícia também. Como assim não é notícia? Não é notícia, isso é um acontecimento. Para aquilo ser notícia, algum jornalista tem que tomar a decisão consciente de transformar em notícia. Então a notícia ela parte de uma tomada de decisão. Então se você é jornalista e gastou um dia inteiro do seu trabalho, da sua preciosa vida, para transformar em notícia 3 posts de um cara que passou a vida inteira sendo massacrado por uma potência militar, você é um jornalista inconsequente. Tá bom? Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gostou. Quem gostou, bate palma também. Muito bem, não pode fazer crítica de imprensa no Brasil, viu, Pedro Falcão? Não pode. Você fala assim, você pega assim, eu faço o programa aqui, eu falo bem de 10 matérias. 10. Se eu apontar o problema de uma, cai o mundo. É perseguição, é não sei o quê, né? O pessoal pega todas as bandeiras, né? Deturpa todas as bandeiras, deturpa as bandeiras. É misoginia, se é uma jornalista mulher, é misoginia. Se é um jornalista não sei o quê, né? Ó, a gente não é bobo não, viu? Vocês podem enganar uma meia dúzia de otário aí. Agora, né? A galera do programa aqui, o pessoal já tá treinado comigo aqui, viu? Tá treinado, estamos indo aí ano que vem, vamos completar um ano de programa. A galera tá treinada para não cair mais nessa, viu? Não vai colar não, tá? Se a matéria é ruim, ponto. Aí o pessoal fala, quando a gente faz matéria contra o Bolsonaro, vocês aplaudiam. Aí quando é matéria contra o Lula, vocês vaiam. Primeiro que isso é uma mentira. Teve um monte de matéria ruim na época do governo Bolsonaro. Um monte. E tem um monte de matéria boa agora, na era do Lula, né? Agora, quer ver como dá para inverter essa lógica? Olha como é fácil desmontar esse argumento. Do outro lado do balcão, o público falando para os jornalistas. Vocês são assim também, né? Quando a gente elogia as matérias de vocês, que vocês ganham prêmio, ganham mais seguidor, aumenta o salário, vocês gostam. Quando a gente critica, a gente é chamado de militante. É fácil inverter o argumento, né? Moleza, né? Veja que a mesma coisa que vem de um lado, vai para o outro. As pessoas têm o direito sim de falar que um trabalho jornalístico, quando é uma porcaria, é uma porcaria. Aprendam a conviver com isso. Tem gente que não sabe, né? Tem gente que não sabe, precisa aprender. Vamos lá então, olha só, uma excelente matéria do jornal O Globo, viu? Não precisa agradecer não, tá, gente? Parabéns, viu? A matéria tá ótima mesmo. Do Patrick Camporês, do Bernardo Lima e do Eduardo Gonçalves, lá da sucursal de Brasília.
Desvios de armas e munições do Exército dão salto em 2023 e Brasil bate recorde dos últimos 10 anos. A quantidade de artefatos com alto poder de destruição que desapareceu dos quartéis do Exército neste ano bateu um recorde preocupante. A Força registrou 48 ocorrências de desvios de armamentos ou munições até outubro, uma média de quase 5 por mês. O número já é maior que os últimos 10 anos e evidencia que o furto de 21 metralhadoras do arsenal de guerra do Exército em Barueri, na Grande São Paulo, em outubro, não foi um caso isolado. Os dados foram obtidos pelo Globo por meio da Lei de Acesso à Informação. O arsenal roubado ou furtado de quartéis em 2023 soma pelo menos 460 munições, 3 pistolas, 21 metralhadoras e 2 fuzis. Os registros estão espalhados por 7 das 12 regiões militares do país. A maior quantidade foi levada em São Paulo. Os dados também mostram que mais de 26 mil munições foram furtadas de instalações militares nos últimos 10 anos, sendo o material bélico mais extraviado da força. Entre as armas, a maioria são as de grosso calibre, como fuzis, metralhadoras e espingardas, que têm uso restrito. Aqui a Folha fez uns mapas e uns gráficos importantes para mostrar, né? Isso aqui é o total de ocorrências, então olha só como é impressionante mesmo, né, gente? A Folha não, perdão, a reportagem do Globo. 2023, aqui ó, 48, claro que esse número aqui está inflado pela ocorrência das 21 metralhadoras, né? Mas isso aqui também são ocorrências, tá, gente? Então olha só, olha que absurdo aqui, ó. Se somar os últimos 10 anos, não dá o que deu esse ano. E esse ano não acabou ainda, né? Esse ano não acabou. Isso aqui é uma anomalia, né? Se a gente pegar em estatística, é uma anomalia, né? Mostra um descontrole absurdo, né? E aí tem as regiões onde aconteceu mais desvios, né? Desvios. É um bom eufemismo também, né? E São Paulo lidera, então, essa estatística. Não ajuda o fato das munições no Brasil serem muito porcamente numeradas, né? A gente tem uma numeração de munição no Brasil que é muito ruim, né? Tem lotes, né? A munição ela tem um lote atrás, assim, na bundinha dela, né? Tá escrito ali um númerozinho, aquele ali é o número do lote. Só que os lotes no Brasil, eles são de milhões de unidades, ou seja, não presta para nada, né? Lembram do lote de munição que vitimou o Anderson e a Marielle? Aquilo lá era munição desviada da Polícia Federal, por exemplo, que era a mesma munição que tinha sido vendida para o Exército e para outras forças estaduais, de polícias estaduais. Então como é que você vai... Imagina o seguinte, você tem um lote de 100 munições, aquele lote tem um número X. Quando aquele lote é vendido, por exemplo, para as Forças Armadas, ele foi parar lá no regimento de não sei o que do Goiás. Se ele, num assassinato lá no Rio de Janeiro, é encontrado no chão, você pega e fala, opa, isso aqui foi desviado lá do Goiás. Aí você vai fazer uma investigação muito focada, num grupo muito pequeno. Agora, se o lote tem 1 milhão de unidades de munição, você vai olhar e falar, nossa, tá aqui, ó, é do lote que foi vendido para o poder público. Para quem? Para a Polícia Militar da Bahia, do Espírito Santo, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, da Santa Catarina, para o Exército, para a Aeronáutica, para a Polícia Federal, para a Polícia Civil. Você não vai achar nunca. É uma investigação impossível. E a indústria de armas e munições do Brasil não quer mudar o esquema de lotear melhor as munições. Por quê? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Muito bem, vamos que vamos. TV de Collor prevê calotes, diz que a Globo abusa da boa-fé ao não renovar. Isso aqui eu já dei essa notícia na semana, mas isso aqui é uma matéria suíte, como se chama, né? O Carlos Madeiro, que é esse jornalista que tem uma coluna no UOL, está fazendo a cobertura. A Globo quer parar de transmitir o sinal da Globo pela televisão do Collor, lá nas Alagoas, uma parceria que dura 48 anos, né? Então, sim, para quem se perguntou ontem, quando eu falei dessa notícia, né? Ontem, aliás, o Pedro Falcão deve estar pensando a mesma coisa. Sim, quando o Collor concorreu à presidência da República, o Collor tinha uma rede de televisão que transmitia a Globo em Alagoas. É bizarro, né? O Brasil é um país ótimo, né, cara? Não, é que TV de Collor? Como assim? Pô, TV Gazeta de Alagoas há 48 anos. Quando o Collor estava concorrendo à presidência da República, a família dele, tinha uma televisão que transmitia a Globo nas Alagoas. É um negócio incrível, né? Eu gosto de inverter essas coisas. Imagina se fosse o Lula, né?
Lula tem uma TV em São Paulo que transmite a Globo e concorre à presidência. Imagina o escândalo que não seria, né? É bom fazer essa inversão porque a gente sabe o tamanho do escândalo que seria, né? E agora estão numa briga, né? A TV Gazeta pediu concordata, né? A antiga concordata, né? Recuperação judicial. O contrato vence em dezembro desse ano e a Globo já disse que não vai renovar o contrato. Esse é o meme do patinho comendo sanduíche, né? Hein, Pedro Falcão? Briguem. Briguem. Vamos lá para os nossos camaradas lá do DCM. A AGU cobra 15 milhões de bolsonaristas condenados por bomba em aeroporto no Distrito Federal. A Advocacia Geral da União apresentou nesta quinta-feira uma ação civil pública cobrando uma indenização de 15 milhões de reais por dano moral coletivo dos 3 bolsonaristas condenados pela tentativa de explodir uma bomba nos arredores do aeroporto de Brasília. George Washington de Oliveira Souza, Wellington Macedo de Souza e Alan Diego dos Santos Rodrigues foram condenados na esfera criminal pelo episódio, recebendo penas de 9 anos e 4 meses, 6 anos e 5 anos e 4 meses de prisão, respectivamente. A tentativa de atentado ocorreu na véspera de Natal do ano passado, em 24 de dezembro. A bomba, para lembrar, chegou a ser colocada em um caminhão e, segundo a investigação da Polícia Civil, a apresentação que os policiais fizeram na CPI dos atos antidemocráticos, esses 3 cidadãos tentaram explodir a bomba com detonadores remotos e o detonador não funcionou. Então é o seguinte, gente, nós só não tivemos um caminhão com 60 mil litros de combustível de aviação explodido nas proximidades do aeroporto de Brasília, o segundo mais movimentado aeroporto do país, na véspera do Natal. Vocês imaginam quanta gente estava circulando por lá, porque esses 3 caras, para além de criminosos condenados, são burros. Então o Brasil, às vezes, Pedro Falcão, ele é salvo pela burrice. Graças a Deus que essa gente é burra, né? Graças a Deus. Porque se eles tivessem a cognição... Bom, se eles não fossem burros, eles não seriam bolsonaristas, para começo de história, né? Não que todo bolsonarista seja burro, não tem nada a ver com isso, tá? Não é isso, tá? Não é a simplificação Isso aqui eu tô levando pra gente levar um pouco pro absurdo, né? Então, assim, se eles não fossem quem são, eles não teriam tentado fazer isso. Mas, graças a Deus, eles são quem são, e o negócio deu errado. Porque se desse certo, ia ser uma tragédia, gente. Ia ser uma tragédia. E ia ser a desculpa perfeita do Bolsonaro para decretar algum tipo de estado de sítio, como eles queriam fazer, como estava registrado na tal minuta golpista do Anderson Torres. Né? Então, graças a Deus, não deu certo. E agora a AGU vai cobrar desses caras, né? STF forma maioria para Zambelli continuar ré por perseguição armada, pistoleira dos Jardins. O STF formou maioria para a deputada federal Carla Zambelli continuar ré por perseguição armada. Até agora votaram Edson Fachin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Todos os ministros que votaram após Gilmar, relator do processo, não apresentaram voto por escrito contra o recurso de Zambelli. A deputada é ré por perseguição armada em São Paulo na véspera do segundo turno das eleições de 2022. Gilmar Mendes disse que inexistem, ou seja, não existem, vícios apontados nos recursos apresentados pela deputada. Por mais de uma vez foi apresentada e confirmada a competência deste tribunal para o processamento das investigações da possível ação penal voltada aos fatos narrados pela denúncia. Ou seja, a Zambelli queria tirar esse negócio do STF e levar para a chamada justiça comum, né? O Gilmar Mendes julgou ser sem razão a alegação de que os argumentos da defesa não foram avaliados. O recurso é analisado pelo plenário virtual do STF. Procurado pelo UOL, Zambelli disse que o recurso é uma etapa processual de cunho formal. Sim, é verdade, a Zambelli ainda não está se defendendo no mérito, né? Ela não está ainda lá na defesa dela dizendo não é bem assim, não era uma arma, não era eu, não é isso, né? Por enquanto é assim, onde julga esse negócio? Aqui, é lá, vem, vai, pum, pum, né? Por enquanto não tem chance, acabou. O negócio aparentemente vai andar mesmo ali. A Carla Zambelli ela é ré no tribunal desde agosto. Bom, muito barulho em relação ao tal da PEC, né, do Senado, que tenta limitar os poderes, é assim que está sendo veiculado pela imprensa, limitar os poderes do STF. Para quem não acompanhou isso aí,
Parece um negócio super complexo, na verdade é um negócio mais simples do que parece. O Senado aprovou ontem uma proposta de emenda à Constituição, então não é um projeto de lei comum, né? É uma coisa que muda a Constituição do Brasil, tá bom? Isso agora vai para a Câmara, que basicamente limita o poder dos ministros do STF de tomarem decisões chamadas monocráticas. Ou seja, aconteceu alguma coisa, o ministro vai lá e fala não, sim, e aí é não ou sim. O que o Senado quer é que algumas dessas decisões, são decisões muito específicas, eu já vou explicar rapidamente para vocês e sugerir uma leitura também para quem quiser se aprofundar no assunto. Algumas dessas decisões tenham que necessariamente ser tomadas de modo colegiado, ou seja, senhor ministro fulano não pode mais decidir sozinho sobre esse tema. Ele tem que levar isso à turma ou ao pleno, né? A turma é metade do STF, tem duas turmas, né? Uma metade e outra metade. O pleno é todo mundo, tá bom? Então, essa é a grande briga. Isso é bom, isso é ruim, tem várias opiniões diferentes e tal. Eu acho que no geral, sinceramente, na minha opinião, acho que no geral é bom, tá? Eu acho que o STF brasileiro tem excesso de decisões monocráticas. Vai lá um ministro e decide X, ponto. Ah, isso aqui sim, isso aqui não, né? Na minha opinião, tem excesso de decisões monocráticas. Abre, inclusive, margem para questionamentos. Questionamentos da ordem política, questionamentos da ordem jurídica e, eventualmente, porque o STF lida com causas que envolvem bilhões de reais, não é pouca coisa não, tá, gente? A causa lá da JBS do não sei o quê, o acordo de leniência, se vai, se não vem, se devolve dinheiro, se continua pagando, se não continua pagando. Causas que envolvem bilhões de reais, que muitas vezes ficam na caneta de um ministro. Então isso abre margem para que as pessoas desconfiem que há, inclusive, corrupção nessas decisões, né? E eu não estou falando que há, porque aqui ninguém aqui é bolsonarista, ninguém aqui é maluco, né? E fica acusando o pessoal A, B ou X de ser corrupto ou não sei o quê, né? Não é isso. Estou dizendo o seguinte, abre margem para que a sociedade possa imaginar, né? E com razão, que há interesses de alguns ministros de manterem uma caneta na mão para poder tomar essas decisões que envolvem bilhões de reais. Abre essa margem, as pessoas se questionam, isso é verdade. Então, se você fala que várias dessas decisões podem ser tomadas em colegiado por mais de um ministro, você dissolve essas dúvidas. Você fortalece o tribunal, né? Mas, claro, isso surge no momento de tensão entre os políticos e o STF. Há, sim, uma parte do Congresso e, atenção, eu já ouvi da boca de políticos, assessores, pessoas influentes, né, em Brasília, né, aquela coisa toda assim, de que há um temor de que o STF tenha se fortalecido para além dos seus limites durante os anos Bolsonaro. Então, essa tensão foi criada pela extrema-direita também, né? Porque a extrema-direita tensionou o país. O STF foi subindo o fogo da fervura. Chegamos num ponto de quase não retorno. O STF tomou várias decisões para apagar essa chama golpista no Brasil, né? Na figura do Xandão, mas não foi ele só, né, gente? Ali há um jogo de poder bem mais complexo, né? Muitas vezes é um ministro que coloca a cara, mas esse ministro está sendo amparado pelos outros ministros. Nenhum ministro ali se coloca como Alexandre de Moraes se colocou de modo sozinho, né? De modo voluntarista. Não é assim que as coisas acontecem, né? Há todo um concerto interno ali para que o Xandão possa ter feito o que fez. Ele não fez aquilo sozinho da cabeça dele, né? Ninguém ali é maluco, né? Então o STF cumpriu um papel importante durante a pandemia. Durante a eleição, foi o Xandão que chamou lá o Silvinei Vasquez e falou para parar com as blitz no Nordeste. Senão, vocês podem ter certeza, o Lula teria tido muito menos votos do que teve. Era capaz de perder a eleição, inclusive, né? Então, assim, só que há uma avaliação em Brasília, e não, vou repetir de novo, não é só da extrema-direita, nem só da direita, nem só do centro, nem só dos isentões, não sei o quê.
Tem progressista, tem gente de esquerda que acha isso, que o STF pode ter ganhado musculatura muito além do desejado, desequilibrando o jogo dos poderes. Então, por isso, vocês verão muita gente de esquerda, inclusive, apoiando essa PEC. Só que, claro, ela não surge por motivos nobres. Isso é um revanchismo também, né, dos políticos ali, Davi Alcolumbre, Pacheco, né, tem um povo ali contra o STF. E o STF, claro, reagiu, né? O Barroso reagiu, o Gilmar reagiu, o Alexandre de Moraes reagiu, tem várias falas deles ontem, dizendo, né, que é um absurdo, que nós não vamos nos acovardar, que não sei o quê, que aquela coisa toda, né? O Pacheco também reagiu à reação do STF, então está criada ali uma crise institucional, né? Que também é muito alimentada pela imprensa. Semana que vem ninguém mais lembra desse negócio, tá? Não vai cair a República por causa disso, não, tá, gente? Mas tem uma chance do STF derrubar, né? Porque isso aqui é uma PEC, né, gente? Uma PEC, proposta de emenda à Constituição. Quem quiser ler e entender um pouco melhor, o Jornal o Globo fez, a Marlen Couto, repórter do Jornal o Globo, fez um bom resumo lá, tá lá na capa do Globo, PEC do Senado que limita o STF, entenda a proposta que gerou embate entre os três poderes. Dá uma olhada lá no Globo, tá bem explicado, bem tecnicamentezinho assim, sabe? Bem organizadinho, pra vocês entenderem em quais casos limita, em quais casos não limita, tá? Há uma chance de, porque, vamos lá, isso aqui é uma proposta de emenda à Constituição, passou no Senado. Não sabemos se vai passar na Câmara também, não sabemos. Talvez aí, chegando na mesa do Arthur Lira, é o Lira que decide se isso entra na pauta ou não, e aí, vamos lá de novo pro jogo? Olha só como o jogo é complicado, né? Vamos lá pro jogo de novo? O que o Lira vai fazer a partir de agora com esse negócio? Vai pegar esse negócio e vai tentar ver como ele pode usar isso para fazer negócios, né? Negócios políticos, viu, doutor Arthur? Negócios políticos, não estamos falando aqui de outros negócios. Vai fazer o quê? Vai ver, o governo quer passar isso aqui? O governo não quer? É interesse do governo? Não é? Se houver um entendimento do governo, da base aliada, de que não é interessante passar essa PEC na Câmara, o Lira vai colocar um precinho pra cá, né? Vai subir o precinho pra cá, vai ficar mais caro, né? Aí, Lulão, como é que a gente faz aqui? Eu posso pautar isso aqui amanhã, posso pautar urgência, semana que vem, posso botar a votar. Ou não. Ou posso dar uma segurada. Ou posso botar a votar e vai passar. Ou posso botar a votar e não vai passar. E aí vai. Então as coisas extrapolam, né? O que é feito lá no Senado vai extrapolar para a Câmara agora e com certeza vai atingir o Executivo, vai depender do tipo de negociação que vai ter que ser feito para esse negócio passar, não passar, ser pautado, não ser pautado, entrar em regime de urgência, não entrar em urgência, aquela coisa toda. De todo modo, se passar, o STF pode derrubar. Por quê? Porque o STF pode declarar esta proposta à emenda da Constituição inconstitucional, né? Então, no fim, eventualmente, a última palavra pode ser ainda do STF. Tá bom, gente? Muito bem. Vamos lá, então. Ministro do STF derruba a decisão do TST, Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu vínculo trabalhista a entregador de aplicativo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, anulou, né, para surpresa de ninguém, anulou na quarta-feira. Por que eu falo isso? Porque o Zanin foi advogado de empresas, né? Então, assim, natural que o cara esteja ali com o olhar dele mais para defender a empresa do que o trabalhador. Tá bom, gente? É isso. Foi avisado, tá bom? Foi avisado. Muita gente avisou. Muita gente avisou e muita gente não gostou que foi avisado, né? Ah, mas tem que ser porque tirou o Lula da cadeia, porque... Então tá aí agora, vamos lá, vamos bater palma pelos próximos 1000 anos, né? O Zanin vai tomar decisões corretas ou incorretas e tal, não sei o quê, e a gente vai falar aqui quando achar bacana e quando não achar. Nesse caso aqui, é uma porcaria de uma decisão mesmo, tá? Anulou na quarta-feira a decisão de setembro do Tribunal Superior do Trabalho que reconhece vínculo empregatício ao entregador do aplicativo Rappi. A decisão de Zanin derrubou o entendimento unânime da segunda turma do TST que reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes. Então vamos lá, a gente está debatendo aqui os superpoderes do STF, que em muitos casos tem sim de fato, né?
Tem sim, concentra muito poder na mão de decisões monocráticas. Você tem uma decisão unânime de uma turma do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu o vínculo empregatício entre uma empresa milionária de aplicativo e um motoboy, e aí chega lá no STF, um ministro fala, não. Eu acho um absurdo. Sinceramente. Eu acho um absurdo. Você tem uma decisão, primeiro, de primeira instância, né? Porque isso aqui não chegou no TST direto. De primeira instância, favorável ao vínculo empregatício. Você tem uma decisão de recurso favorável. Você tem uma decisão da turma, de modo unânime, do Tribunal Superior do Trabalho favorável. Chega no STF, um ministro fala não. Eu, Leandro, acho um absurdo. Acho um absurdo. Aí vai aparecer constitucionalista dizendo que não sei o que, que não sei o que. Gente, tudo isso aqui foi inventado, tá? A STF foi inventado, a lei foi inventada, o ministro foi inventado, o regimento é inventado. Então, se inventou, dá para desinventar. Me parece um negócio disfuncional ficar na mão de uma pessoa só. Zanin, que atendeu o recurso das plataformas de entrega, afirmou que a decisão do TST foi contra precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas. Por que é contra os precedentes do STF? Por quê? Ora, aqui ó, lá do DCM, STF anulou 63% dos vínculos de emprego definidos pelo TST em 2023. Ou seja, chega lá no Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho fala o seguinte, sim, a relação que você tem com essa empresa tem vínculo empregatício. Ah, mas é um terceirizado. Ah, mas é um PJ. Tem hierarquia. Cumpre jornada de trabalho. Né? Tem uma série de preceitos ali. Cumpre ordem. Né? Então, o Tribunal do Trabalho ele vai lá, analisa uma série de coisas e fala, não, peraí, isso aqui é vínculo empregatício. Você, empresa de aplicativo, está mascarando esse negócio, porque isso aqui é um vínculo empregatício. O TST vai lá e decide, vínculo empregatício. Quando sobe para o STF, 6 em cada 10 são anuladas. A imensa maioria por um ministro. Um ministro vai lá e anula. Né? Claro, doutor Zanin, que o TST decidiu, ele vai contra a jurisprudência do STF. É porque a jurisprudência do STF, ela privilegia empresa milionária, sempre. Isso aqui não é o único caso, viu? Tem várias estatísticas mostrando que o Supremo, ele privilegia as megacorporações, em detrimento do trabalhador. Tem várias estatísticas em relação a isso. Essa aqui é uma delas apenas. Né? Isso é sistema, pô. Isso é o sistema. Isso aqui é um sistema, claro. Claro que é um sistema. As empresas sabem, essas empresas de aplicativo, que quando chegar no STF, a chance delas ganharem é altíssima. Vamos lá, Lula veta a desoneração da Folha, Congresso e empresários reagem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou na íntegra a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. A decisão representa uma vitória do ministro Fernando Haddad. A medida antecipada pela coluna Painel levou a reações entre congressistas. Em resposta, deputados e senadores tendem a derrubar o veto de Lula. Empresários dizem temer pelo aumento do desemprego, balela. Economistas elogiam a decisão do presidente em razão do impacto do benefício fiscal para as contas públicas. Ou seja, tem 17 setores da economia que estavam pagando menos impostos sobre a folha. Isso foi prorrogado em votação no Senado e na Câmara. O Lula vetou. Tá? É possível que isso volte para o Congresso e derrube-se o veto do presidente e esses setores continuem, então, pagando menos imposto sobre a folha. Qual que é a grande briga nesse negócio? O Estado está precisando arrecadar mais, porque o déficit, né, a nossa dívida pública está aumentando. Então, quando o Lula veta isso, ele está dizendo o seguinte, não, esses 17 setores da economia têm que voltar a pagar o imposto que eles pagavam no passado, para que entre mais dinheiro no caixa, né? Essa é a grande briga do Haddad, por exemplo, agora. O Haddad está tentando arrecadar, né? O ministro Fernando Haddad, se ele estiver caminhando na calçada e tiver uma moeda de R$1 grudada num chiclete, Pedro Falcão, ele compra um pé de cabra para tirar aquela moeda do chão.
Porque o Haddad está procurando dinheiro em tudo que é lugar para tentar ajeitar as contas públicas, né? Chegar no final do ano com um déficit menor, zero não vai rolar, mas com déficit menor do que o indesejável, né? Então há essa luta aí, né? Deixa eu ver se a Folha traz aqui quais são os setores. Não. A gente está falando de um total de 140 bilhões, né, que deixam de entrar ou que entram nos cofres do Estado, mas não diz aqui quais são os setores, né, a Folha? Não diz. Parará, parará, parará. Olha, eu cada vez mais tenho preguiça de matérias tão longas assim, sabe? Que, não por mim, eu leio, né, mas as pessoas... Gente, é duro, né? Ninguém vai ler isso aqui. Real oficial, né? Vamos lá. Cessar fogo entre Israel e Hamas começa hoje, né? 13 reféns devem ser libertados de Gaza. Que mais? Empresa atribuída a ministro de Lula não tem sede nem funcionários e acumula dívidas. A Folha está fazendo uma cobertura, o Flávio Ferreira, Matheus Vargas e Ernesto Batista, uma cobertura muito intensa em cima do ministro Juscelino Filho, das comunicações, né? Eu e muitas pessoas avisamos, antes desse cara assumir, avisamos que seria um erro. Eu escrevi um texto. PT comete erro histórico ao colocar o Juscelino Filho no governo. Eu escrevi um texto, né? Aí você não critica o Lula. Não, é você que não lê, né? Você que não lê, você que não acompanha, né? Você que não gosta da gente, que fica só esperando os momentos para ficar enchendo o saco. Essa é a verdade, tá? E vários problemas, Juscelino Filho. Claro, primeiro, entregar o Ministério das Comunicações, que é crucial no mundo que a gente vive, gente. Crucial. Em qualquer país do mundo. Passamos a semana toda falando de Milei. Como é que vocês acham que o Milei chegou onde chegou, gente? Né? Se não é na grande disputa narrativa da comunicação. Ministério das Comunicações não é hoje da coalizão que ganhou o governo. O Juscelino Filho é do União Brasil. O União Brasil não estava nem pra gente justificar e falar o seguinte, não, mas ó, quem ganhou a eleição foi uma grande coalizão. Tudo bem. Quem estava na coalizão? O Alckmin estava. Beleza. O Juscelino Filho estava? Não. O União Brasil estava? Não. O União Brasil é o partido do Sérgio Moro, gente. O União Brasil não estava na coalizão que ganhou a eleição. E tá ali. Por quê? É cota do Centrão, para tentar conseguir voto na Câmara, né? E não entrega também. Não entrega. Não entrega nem perto do que precisa. E, para além de tudo, uma série de questões e problemas, né? A falta de uma sede normal para uma empreiteira, a ausência de funcionários registrados, dívidas com bancos públicos e a concentração de obras em uma única cidade reforçam as suspeitas da Polícia Federal de que a empresa Arco Construções tenha sido usada em um esquema de corrupção com benefício a Juscelino Filho, atual ministro das Comunicações. A Folha percorreu endereços de Arco apontados em documentos oficiais e ações de cobrança e realizou levantamentos em registros públicos de cartórios e licitações disponíveis no site do Tribunal de Contas do Maranhão. O quadro encontrado é de situações muito fora do comum de uma construtora em operação regular. As suspeitas se referem à atuação de Juscelino Filho como deputado federal, não como ministro de Lula. Já vou falar sobre isso, tá? Fazer um esclarecimento importante. A defesa do ministro repetiu afirmações já apresentadas à Folha de que são absurdas as ilações. Primeiro, eu sugiro, leiam a matéria da Folha, tá? Leiam a cobertura sobre esse caso, tá bom? Os indícios de que há, sim, um esquema de corrupção que beneficia Juscelino Filho são altos. Há provas? Não. Ele foi denunciado? Não. Ele foi condenado? Não. Dá para chamar o Juscelino Filho de ladrão, não sei o quê? Não. Não dá para chamar de ladrão ninguém que não tenha sido condenado e tenha sido condenado com trânsito em julgado, tá bom? Ponto. Agora, há sim indícios, né? Eu, se fosse jornalista, estivesse apurando essas matérias com os colegas da Folha, estaria apurando essa matéria do jeito que ela está sendo apurada mesmo. Há indícios muito fortes de que tem um esquema nesse negócio, gente. Tá bom? Agora, importante, antes da gente ir para o final do programa. Eu resolvi fazer uma busca no Google, porque vocês sabem, eu sou chato, né? Ministro de Bolsonaro. E a outra busca é ministro de Lula. Porque, ora, eu lembro, por exemplo, na pandemia,
Quando o Pazuello não conseguiu, né, ser competente o suficiente para ter oxigênio em Manaus, os títulos eram Pazuello, né? Olha aqui, ó. Pazuello. Pazuello diz que falta de oxigênio em Manaus foi surpresa. Pazuello. Por que que os títulos não são empresa atribuída a Juscelino Filho? O César Calejão fez o Desperta ontem e falou a mesma coisa. Gente, eu tô na estrada há bastante tempo para lembrar das coisas, tá? Raríssimos os títulos durante o governo Bolsonaro, por exemplo, ministro de Bolsonaro, né? Escândalo dos pastores do MEC. Não era ministro de Bolsonaro no geral que se usava, né? Era ministro da Educação, Ministério da Educação, ou o nome do ministro, né? O Juscelino Filho, ele não tem mais nome. O Juscelino Filho, ele vai pedir para o cartório da cidade dele lá para mudar de nome, né? O nome social do Juscelino Filho, a partir de amanhã, vai ser Ministro de Lula, né? Como é que é o seu nome? Ministro de Lula. Ministro nome, de Lula sobrenome, né? Então vamos aqui, ó, estatística, tá? Quantas vezes usou-se ministro de Bolsonaro nos anos todos que o Google faz a contagem lá, né? Quantas vezes a imprensa usou ministros de Bolsonaro? Isso aqui é só na aba notícias, tá? Aba notícias. Ministro de Bolsonaro, 31 mil resultados. Vamos lá. Ministro de Lula, quantas vezes? Quantos resultados? Ministro de Lula, 56 mil resultados. Tá? Então, vai indo pro dobro, né? E aí você vê aqui, ó. Ministro de Bolsonaro, se você for ver, tem várias coisas que são relacionadas a ex-ministros, né? O que é normal, tudo bem. Um ex-ministro do Lula, por exemplo, comete algum crime, vai sempre se falar ex-ministro de Lula quando tem relação com o que aconteceu no governo, lógico, né? Então vocês vejam aqui, ó, na busca por ministro de Bolsonaro, você não acha títulos dizendo ministro de Bolsonaro, em vez de Pazuello, né? Ministro de Bolsonaro é acusado de falta de oxigênio em Manaus. Você vê lá, você acha Pazuello. Aqui, na busca, você vê ex-ministro de Bolsonaro diz que a direita vai perder a eleição. Em João Pessoa, ex-ministro de Bolsonaro diz não sei o quê. Nilvan põe em xeque críticas de ex-ministro de Bolsonaro, né? No caso do Lula, é diferente. Aí a gente tem o quê? Ministro de Lula beneficiou a própria Fazenda. Ministro de Lula usou 10 milhões para a Fazenda. Ministro de Lula indicou 2,5 milhões de emenda para a própria empresa. Ministro de Lula, ministro de Lula. É isso. Tem uma diferença, né? Muito bem, gente. Acabamos, Pedro Falcão? Acabamos. Então tá bom. Ó, não deu tempo de falar do Mauro Cid, na verdade, mas o título aí, né? O Mauro Cid entregando o gabinete do ódio, primeiro que essa notícia já é conhecida há um bom tempo, né? Ela não é uma novidade, mas olha só, vai ser tratado no ICL Notícias primeira edição, tá bom? Eu vou estar lá, aliás, daqui a pouquinho, tá bom, gente? Muito obrigado, pessoal, que nos acompanhou na Rádio Heliópolis, a Rádio Brasil Atual, TV Quirimurê e TVT. Nós voltaremos na segunda-feira. Tchau pra vocês. E para quem ficou com a gente aqui, né, Pedro Falcão? Está começando o ICL Notícias primeira edição. Daqui a pouquinho eu estarei lá com os colegas também, tá bom? Então fiquem por aí neste mesmo link. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilhe este link para que os programas possam chegar a cada vez mais gente. A gente está expandindo, está crescendo. O ICL é uma coisa incrível, não para de crescer mesmo, né? Agora, a gente precisa da ajuda de vocês, gente. Se vocês não fizerem o mínimo, que é pegar o link e compartilhar, a gente cresce do modo muito mais lento e a gente precisa crescer rápido. No ano que vem tem eleições. É um ano importante. A gente precisa consolidar nossa audiência aqui, tá bom? Segunda-feira estaremos de volta. Este foi o Desperta ICL de hoje. Muito obrigado, muito bom final de semana para todo mundo e tchau. Olá, olá. Eu sou Lindener Pareto, historiador, professor aqui do Instituto Conhecimento Liberta e faço um convite especialíssimo para vocês. Venham conhecer o curso Histórias da Rebeldia Brasileira, onde eu narro aqui a história de homens e mulheres que desafiaram as estruturas de poder em suas respectivas épocas, lutando pela liberdade e lutando, no fim das contas, por um Brasil mais justo. Venham acompanhar comigo a narrativa dos rebeldes e das rebeldas brasileiras. Venham então acompanhar Histórias da Rebeldia Brasileira e mais de 200 cursos livres aqui, só no Instituto Conhecimento Liberta. Olá, eu sou André Campedelli,
professor do curso de Economia Básica do ICL. Estou aqui para te convidar para fazer esse curso que vai te ensinar os princípios básicos da economia. Tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, sobre microeconomia e os principais conceitos econômicos. Então venho aqui te convidar para você não ficar mais fora desse assunto tão importante para entendermos a realidade e a política brasileira. Então eu te espero lá no curso. Vamos fazer juntos. Olá, sou Caio Galvão, escritor, palestrante e mentor financeiro especialista em ajudar as pessoas a saírem das dívidas. E eu preparei um treinamento chamado 8 Chaves para libertar você de uma vez das dívidas. Dentro desse 8 chaves, a gente tem um módulo secreto especial para a galera que tem aí o famoso consignado. E isso está 100% disponível e 100% online. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta, com mais de 200 treinamentos disponíveis para você. É só você se inscrever e eu vejo você lá.